vamos dar continuidade ao nosso estudo de introdução à filosofia política, estudando hoje as teorias de filosofia política da época moderna, tendo como tema, em primeiro lugar, a formação do Estado moderno, as teorias contratualistas e as teorias liberalistas do século XVII e XVIII. Na formação do Estado moderno, tem uma grande contribuição do filósofo político Nicolau Maquiavel. Principalmente com esses livros aqui, tem O Príncipe de Maquiavel e também os comentários à primeira década de Tito Livio e outras obras que tem também nesta coletânea de textos aqui de Maquiavel. Então existe no dia a dia o mito do maquiavelismo. Muitas pessoas acham que Maquiavel é um filósofo político que ensina a traquinar na política para atingir fins maléficos. No entanto, no estudo dos textos que nós vimos aqui, principalmente a obra O Príncipe, depois os comentários à primeira década de Tito Livio, vamos perceber que não é bem assim, não é? Essa fama de maquiavélico, de chamar, às vezes no dia a dia a gente até diz, fulano é maquiavélico, para dizer aquela pessoa, dá uma atribuição pejorativa àquela pessoa. De Maquiavel, então, essa frase aqui, né? Os fins justificam os meios. Então, muitas pessoas acham que na teoria política de Maquiavel, para um político, um organizador social atingir determinado fim, pode usar de qualquer meio. Na obra O Príncipe, Maquiavel vai dizer que é o momento em que o político deve conquistar, o príncipe, né, naquele caso, deve conquistar e manter o poder. Então deve se valer do mal a depender da situação. O príncipe não deve fazer profissão de bondade com ninguém. A depender da situação, ele pode usar da maldade para manter o seu poder de conquista, manutenção e expansão do poder. Então veja aqui, como se vive, como se deveria viver. Maquiavel fala de uma teoria política prática. Não é mais aquela teoria política grega ou medieval em que o príncipe precisava de determinadas virtudes para desenvolver a sua atividade. Pelo contrário, ele tem que levar a política na prática e agir no dia a dia. Então, ser mal ou não de acordo com o momento. Portanto, no Príncipe, na obra O Príncipe, essa primeira parte da filosofia política de Maquiavel, o príncipe ele deve se ocupar da conquista do poder, da manutenção do poder, da expansão do poder e da manutenção do povo também em uma determinada paz. No próximo texto, que é os comentários à primeira década de Tito Livio, então Maquiavel dá mais espaço para o povo, porque uma vez conquistado o poder, pode se instaurar a república. Então ele diz ali, o povo demonstrará virtudes superiores à do príncipe. Então temos aqui esses dois grupos, essas duas etapas da filosofia política de Maquiavel. A conquista do poder e a instauração da república. Sobre o príncipe, ele se ocupa desses dois tópicos aqui, né? As virtudes do príncipe. Ele acha que no comportamento deve haver essa questão da virtude e da fortuna. A virtude do príncipe não é, de novo, aquelas virtudes do monarca grego, da teoria política grega, da utopia platônica ou da filosofia política cristã das virtudes. O príncipe de Maquiavel deve ser uma pessoa que tem como virtude a força, a luta e ser muito viril, né? Então ser capaz de ser um forte guerreiro. E também ele vai precisar da sorte, a fortuna, que não é dinheiro, não é riqueza, mas é a ocasião de colocar em prática aquela sua força e a sua virtude. Então não adianta ter só a virtude e não ter a ocasião. Como também não adianta ter a sorte e a ocasião de colocar em prática um governo e o príncipe ser uma pessoa sem nenhuma virtude. Outro
tópico ainda da filosofia política de Maquiavel é a questão da relação entre ética e política, de que o príncipe ele precisa ter uma política útil, a vida privada dele não interessa muito. Outra coisa ainda é que a filosofia política de Maquiavel já começa a elaborar é a questão da autonomia política. A autonomia em relação principalmente ao poder ainda os requisitos da filosofia política medieval. E claro, a situação política de Maquiavel é uma situação de conflito. Por isso, algumas ideias de Maquiavel podem ser comparadas com a democracia. Principalmente essa questão do conflito. Para Maquiavel, a política não é paz, é conflito constante, essa luta das diversas partes. Muito bem, passamos agora à questão das teorias contratualistas, falando principalmente de Hobbes. Thomas Hobbes elaborou a sua teoria principalmente nesse livro aqui conhecido como Leviatã, em que o monarca tem o poder tanto da espada como do báculo, né? O poder religioso e o poder temporal. Uma frase importante aí para começar a entender a teoria política de Thomas Hobbes, a sua teoria contratualista, com essa frasezinha aqui em latim, né? Homo homini lupus est. Então, para Hobbes, no estado de natureza, a pessoa, a espécie humana, é sempre como se fosse um lobo que quer matar o outro lobo. É uma luta constante, cada um querendo impor a sua visão de mundo. Então ele diz aí, o estado de natureza é de anarquia, de angústia e de medo. Portanto, nesse estado de medo e de angústia é impossível desenvolver o capitalismo, a economia, a vida em sociedade. Portanto, é preciso fazer um contrato. É por isso que essas teorias são chamadas de teorias contratualistas, o contrato social. E nesse contrato social entra a figura do soberano absoluto. Então o indivíduo deve negar essa liberdade total com as suas ganâncias individuais e colocar toda a atribuição ao Leviatã, que é o soberano político, né? Depois dessa teoria de Hobbes, é claro, tudo aqui é uma introdução devido ao nosso curto tempo, que esses tópicos serão mais desenvolvidos nos debates posteriores. No caso, aparece aqui também Montesquieu, esse de formação mais iluminista. Ele diz que esse poder absoluto que Hobbes propôs, ele é muito perigoso. Então ele acha que só um poder pode frear o outro poder, né? Então ele começa a elaborar essa autonomia e divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Em seguida, vamos ver um pouco aqui da proposta de Rousseau. Rousseau já diz que no estado de natureza, o ser humano é bom e é a sociedade e as teorias, né, a convivência em sociedade que corrompe o ser humano. Então, Rousseau tem essa ideia, né, do homem bom. Então, o homem é bom, a sociedade o corrompe. Mas ele continua, então, propondo ainda um contrato social, só que no caso de Rousseau, né, o contrato deve prevalecer com a soberania do povo, a soberania popular. Não é mais aquele contrato em que o soberano absoluto manda em tudo. Não, a pessoa se submete à lei, mas a sua individualidade e principalmente a soberania popular deve ser mantida a tal ponto de que a qualquer momento o soberano, o príncipe, o governador daquele povo pode ser modificado pela participação do povo. Continuando aqui, as teorias liberais ou liberalismo. Então, o liberalismo, diz ali, né, uma teoria criada pela burguesia. Quando se fala de burguesia naquela época, não é muito igual ao conceito de burguesia que nós entendemos hoje, né? Uma burguesia em luta contra a nobreza feudal. Então esse liberalismo é um liberalismo político contra o absolutismo, né, do monarca. É um liberalismo político buscando o direito do voto, da escolha, e também a autonomia dos poderes já estabelecido aqui por
teorizado por Montesquieu. Então o liberalismo ele pega muito das teorias contratualistas, como pega também de Maquiavel alguns tópicos. Então nós temos o liberalismo político, o liberalismo ético e o liberalismo econômico. O liberalismo ético é a questão do Estado de Direito, então rejeita qualquer forma arbitrária como a tortura, a perseguição e tudo isso colocado em lei em defesa do indivíduo. E o liberalismo econômico que opõe-se à intervenção do rei nos negócios. Muito bem. O liberalismo ele foi cada vez mais teorizado também no século XVIII e aparece ali então Adam Smith, que consolidou a economia liberal, principalmente com aquelas suas obras A Riqueza das Nações, né? Então, consolidando cada vez mais o liberalismo econômico, que vai se casando também com o capitalismo. Mais adiante também, Jeremiah Bentham ligou um pouco o liberalismo ao utilitarismo. Então, a melhor teoria política seria aquela organização política que desse maior felicidade para o maior número de pessoas. Bentham também é um dos teóricos que criou aquela teoria do panóptico, que é um pouco atual, porque seria um ponto central que vigiaria toda a sociedade de alguma forma. E vivemos um pouco assim, porque nós vivemos na sociedade das câmeras, todo canto que a gente está sendo vistos, né? Então, estamos sendo vistos. Então, esse panóptico de Bentham é bem presente nos dias atuais. Por fim, tem ainda dentro das teorias do liberalismo, Stuart Mill, que se preocupa mais agora com a participação dos trabalhadores no lucro e na participação política. Então, o que podemos ver aqui é uma evolução do liberalismo, principalmente se casando com o capitalismo, até esse liberalismo econômico total, mas depois com Stuart Mill já começa uma preocupação do trabalhador na participação dos lucros e nas organizações de poder. Muito bem, é claro que essas teorias elas são mais longas e precisam serem mais aprofundadas em outros momentos. Nós temos aqui uma introdução de algumas teorias políticas da época moderna, partindo desde Maquiavel até as teorias, passando pelo contratualismo até as teorias liberais. Obrigado.